Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como escolher os tokens na hora de montar a sua pool de liquidez, o que levar em consideração na hora dessas escolhas. Eu sou Rodrigo Kiefer, fica comigo até o final desse vídeo e antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá? Bom, aqui nesse desenho eu mostro para vocês um exemplo de como funciona uma pool de liquidez. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pool que seria Bitcoin e Ethereum, onde a depender do range desse Bitcoin e Ethereum, eu vou ter um percentual da minha pool em Bitcoin, outro percentual em Ethereum. Por exemplo, numa pool onde eu estaria ali entre 16 e poucos Ethereums por Bitcoin e 13,5 mais ou menos por Bitcoin hoje, ele estando ali na faixa dos 15 e pouco, eu estaria mais ou menos ali com uns 35, 40% de Ethereum entre 60 e 65 de Bitcoin. Porém, o que acontece? Se o preço do Ethereum ele começar a se valorizar em relação ao Bitcoin, essa minha pool ela vai ficar 100% em Bitcoin e ela vai sair do range e eu vou parar de recolher taxas. Esse é o funcionamento da pool na Uniswap V3, onde eu defino um range de preços que eu quero que a minha pool atue para o recolhimento de taxas. E mesma coisa acontece se o Bitcoin se valorizar perante o Ethereum, ou seja, se eu precisar de menos Ethereum com relação ao Bitcoin, eu vou estar 0% Bitcoin e 100% Ethereum. Aí o que eu levo em consideração na hora que eu vou montar uma pool, tá? Eu levo em consideração o seguinte, eu montei um par com os tokens que eu quero ter em carteira. Por exemplo, se ela ficar 100% Bitcoin, para mim é um problema? Se ela ficar 100% Ethereum, para mim é um problema? Se em ambos os casos não forem, por exemplo, eu quero ter Bitcoin na minha carteira para um bull run, eu quero ter Ethereum na minha carteira para um bull run, não importa se ela vai ficar 100% Bitcoin ou 100% Ethereum no momento que ela sair da faixa. E enquanto ela estiver na faixa dentro do preço atual, eu estou recolhendo tanto Bitcoin como Ethereum. Então, esse é um dos critérios que eu levo em consideração na hora que eu vou montar a minha pool, é escolher os tokens que eu quero ter em carteira, tokens que eu compraria para hold, por exemplo. Aqui tem, por exemplo, essa ferramenta do Nanoli, que eu mostrei em outro vídeo sobre ferramentas úteis na hora de montar sua pool de liquidez. Essa é uma das ferramentas que eu mostrei lá no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Nela, eu consigo, por exemplo, definir em que rede eu quero verificar as pools. Eu posso procurar por token, eu posso procurar e filtrar ela. Por exemplo, WBTC e na Uniswap, por exemplo, tá? Nessas três redes. E pesquisar pelo maior APY. Aqui eu tenho, por exemplo, WBTC, WSTETH, que é o Ethereum de stake da Lido. Ela está me dando 44% ao ano. Esse WSTETH, ele é o equivalente ao Ethereum em stake na plataforma Lido Finance. E o valor dele é basicamente o mesmo do Ethereum. Mas eu posso, por exemplo, eu tenho aqui na rede Ethereum o WBTC ETH me rendendo 2% ao ano. É um valor relativamente baixo? Mas são dois tokens que me interessam ter na carteira. É melhor eu ganhar mais 2,19 ao ano montando uma pool do que ter ele parado na minha carteira sem render nada, né? Então a gente tem aqui várias opções de pools, né? No caso na Uniswap aqui na rede Ethereum, no Uniswap rede Ethereum, aqui na rede Arbitrum. Eu posso querer ver, por exemplo, o token GMX da rede Arbitrum, tá? Na Uniswap. Eu tenho aqui GMX USDC me dando 11% e GMX Ethereum me dando 9%. 11% é maior do que 9%. Mas eu tenho interesse em ter o USDT na minha carteira, caso ele fique 100% USDC. Se o meu interesse for ter GMX, talvez essa pool aqui não seja mais adequada. Se o meu interesse for em Ethereum e GMX, ou seja, qualquer um dos dois que for 100% para mim tá bom, talvez é melhor eu receber um percentual um pouco menor. Claro que esse percentual depende um pouco ali do range que você bota, e tudo isso, se você botar um range mais apertado, o seu fator de multiplicação aumenta, conforme eu expliquei ali no vídeo do DeFi Lab. Mas eu estou trabalhando com dois tokens que me interessam ter na carteira. Talvez o SDC seja melhor do tipo, eu quero vender GMX, ou eu quero comprar, eu tenho SDC e quero comprar GMX. Talvez seja uma vantagem eu colocar numa pool com o SDC. Ou vice-versa, eu quero vender o GMX conforme o preço aumenta. Talvez seja vantagem. Mas se eu tenho interesse em manter GMX na minha carteira, talvez seja mais interessante montar com Ethereum, que talvez seja um token que você queira ter em carteira também,
que você guardaria, que você compraria para hold. A gente tem aqui também na plataforma da GMX a parte de stake. Hoje o APR do GMX é de 5,80%, que é menor do que esses 9% aqui. Então é mais vantagem você ter ele numa pool do que no stake. Claro que no stake ele está rendendo 5,80% ao ano de APR, sem risco de ficar sem risco de você vender o seu GMX e ele virar Ethereum, ou virar o USDT, o USDC, ou virar qualquer outra moeda. Igual aqui, a gente tem o risco do preço sair para um lado ou para o outro e ele ficar 100% na outra moeda que não é a que a gente quer. Por isso que é importante você montar suas pools com moedas que são do seu interesse. Por exemplo, eu tenho aqui na BiFi o GMX em stake no BiFi, na rede Arbitrum, ele me rendendo a 7,07%. A gente pode até ver o que compõe essa vault, né? Ela é puro GMX, aparentemente. Parece muito com o stake do GMX, né? Você não precisa botar outra moeda junto. Por exemplo, eu posso vir aqui com o Ethereum e ver, por exemplo, na rede Arbitrum, pools com Ethereum, tá? Por exemplo, aqui na Uniswap eu tenho, por exemplo, esse FUC com Ethereum, tá? Na rede Arbitrum, na Uniswap, dando 52%. É muito maior do que os 9% do GMX, do que os 7% com a Link, é maior do que até o que era com o Ethereum, né? Com Bitcoin, né? Que era 2% apenas, como a gente viu anteriormente. Mas eu não sei o que é essa FUC. O que é essa FUC? Que moeda é essa? Eu tenho interesse em ter essa FUC na minha carteira? Então, tudo bem que ela dá um percentual muito maior, assim como outras moedas, essa EMP aqui, por exemplo. A GNS é tipo uma GMX, só que da rede Polygon ali, né? Ela tá na rede Arbitrum agora aqui, mas a GNS é tipo uma GMX, que foi criada na rede Polygon. Tudo bem você, por exemplo, eu quero aproveitar esse percentual alto aqui para ganhar em taxas, por exemplo. Não tem problema, desde que você coloque um capital pequeno, aquele dinheiro de pinga ali, que se você perder, que se virar tudo FUC, que essa FUC aqui a gente pode até ver o que é aqui no, por exemplo, no CoinGecko. A gente pode pesquisar aqui. Essa FUC pode ser acho que essa Funnycoin aqui. A gente pode olhar aqui, por exemplo, dar uma olhada aqui na própria Uniswap, tá? A gente vem aqui na rede Arbitrum, né? Que era... E pesquisa aqui por FUC. É Funnycoin, tá vendo? Ela vale 0,04 centavos de dólar, né? É o preço atual dela, 0,04. O nome dela é Funnycoin. Não sei do que se trata, não sei o que é essa Funnycoin. Não sei para que serve. Mas eu quero aproveitar, por exemplo, esses 52% numa pool. E aí eu posso pegar, sei lá, um dinheiro que se virar tudo Funnycoin, não vai me fazer falta, entendeu? Não é um problema isso, você pode fazer. O ideal é que o seu dinheiro grande esteja em pools com moedas que você queira ter. Por exemplo, esse aqui com 33% HMX, não sei o que é, LPT, eu não sei o que é. São pools que provavelmente eu, Rodrigo, não montaria. A não ser que fosse com, eu vou fazer um teste aqui, vou botar, sei lá, $100, $50, $10, sei lá, um valor baixo para ver, para ter um recolhimento ali de taxas que provavelmente vai recolher alto, provavelmente vai sair bem rápido do range e ela vai ficar em 100% em alguma coisa muito rapidamente, tá? Mas você vai ter um recolhimento de taxas ali. E se ela virar tudo, por exemplo, se ela sair tudo de Ethereum, virar tudo LPT ou FUC ou seja lá qualquer outra coisa, não vou morrer por causa disso, entendeu? Não vai fazer falta. Agora, o dinheiro grande, o valor maior, assim, o dinheiro que faz diferença, eu vou botar, por exemplo, numa Ethereum BTC em pools com tokens que eu tenho interesse em ter, que eu compraria para fazer hold para o Bull Run, por exemplo. Entendeu? Eu tenho interesse no Bitcoin, eu tenho interesse no Ethereum, eu tenho interesse, sei lá, na Radiant, eu tenho interesse na GMX, eu tenho interesse em algum outro token sem ser Ethereum e Bitcoin. Tenho. Então, beleza, eu vou fazer uma pool com esses tokens porque vale a pena, porque se ela ficar 100% em um ou no outro, não faz diferença na hora que vier o Bull Run. Se eu acredito naquele token, se eu entendo aquele projeto, se eu pesquisei sobre o que é, para mim compensa. É dessa forma que eu faço na hora que eu vou montar minhas pools, que eu escolho os tokens. São tokens que eu tenho interesse, em que eu olho o projeto, em que são projetos mais consolidados, que tem um rendimento mais baixo? Tem.
mas eu tenho certeza de que se acontecer alguma coisa, eu não vou estar jogando meu dinheiro fora. Nessa ferramenta aqui do Revert Finance, que eu também vou deixar o link, ela é bem legal para você acompanhar as suas pools e entender, e ela tem, por exemplo, esse Top Positions aqui, que ele te dá as maiores posições que estão ali na Uniswap de pools de outras carteiras de outras pessoas. Você pode filtrar aqui pela network, né? No caso, por exemplo, aqui a Arbitrum, e eu posso escolher, por exemplo, o filtro. Eu quero filtrar, sei lá, por Ethereum e WBTC, né, que seria o Bitcoin. E aí eu dou um apply aqui, ele vai me mostrar os históricos, aí eu venho aqui, filtro pelo maior valor, por exemplo, e aí aqui a gente tem, por exemplo, uma pool com 1.337.729 dólares nessa pool aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui, abro essa pool e vejo, esse cara aqui, ele tá com rendimento de 25 mil dólares. Tudo bem, ele tá com um valor altíssimo aqui. Essa é uma pool que ele colocou de 11 Ethereums por Bitcoin a 17 Ethereums por Bitcoin, foi o range que ele botou. Esse é o range, o mínimo e o máximo, ou seja, ele botou um range até relativamente largo, né, para a pool não sair nem para um lado nem para o outro, ele continuar recolhendo taxas. Mas aqui tem outras, por exemplo, se eu botar aqui na mainnet, né, que seria na rede Ethereum, eu posso, por exemplo, pelo mesmo token, né? A gente vê aqui com o WBTC, eu dou um apply. A gente tem aqui uma pool com 28 milhões de dólares de Ethereum com WBTC. E aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, 28.703, 439 dólares. Ele teve um total de 428 mil dólares de lucro até agora, de Profit and Loss. O APR dele total está sendo de 3,45, o APR em FII, em taxas, está sendo de 3,49, o range dele está de 12 a 20 Ethereum por Bitcoin. Tá aqui esse range, isso na mainnet, né? Então esse cara aqui ele tá bem pesado, né? É uma das baleias aqui com um valor bem alto aqui, tanto em Bitcoin quanto em Ethereum. Ele tem aqui 25 Bitcoins recolhidos em taxa e 349 Ethereums recolhidos em taxas, atualmente não coletados coletados aqui a gente tem o valor coletado, né? Invested Assets é a quantidade que ele investiu no início, né? 546 Bitcoins com 8 mil Ethereums. Atualmente ele está com 573, com 8.200. Ele diminuiu um pouco a quantidade de Ethereum, mas aumentou a quantidade de Bitcoins. Então, por exemplo, para esse cara aqui não faz diferença se ele vai ficar no Ethereum ou se ele vai ficar no Bitcoin. São duas moedas extremamente fortes, são as duas maiores do mercado cripto, né? A gente tem outros aqui também na mainnet, esse aqui com 5 milhões, 5 milhões e 600 mil praticamente, de 12 a 18, com range um pouco mais apertado. Então a gente consegue ver tudo isso aqui também pelo Revert e acompanhar o que as baleias, o que os grandes investidores, grandes pessoas que estão mexendo com o pool, a gente consegue vir aqui e filtrar pela rede e por tokens. Eu quero token de, sei lá, Ethereum, vamos lá, por exemplo. Na rede Arbitrum, eu quero token de, por exemplo, Ethereum com GMX. A gente vê aqui, por exemplo, que tem gente que tem uma pool de 3 milhões e 700 mil dólares montadas. Ela tá fora do range, ó. A gente pode até ver. A gente pode ver aqui a faixa dele. O preço mínimo era de 0 a 25 ali. Hoje ela tá em 44. Ela tá totalmente fora da faixa. Tem 3 milhões aqui. Teve um lucro de 223 mil dólares nessa pool, né? Retorno de investimento de 6%. Hoje ele está 100% em GMX. Tá? Ele fez ela monoativa, né? E hoje ele voltou 100% em GMX. Ou seja, ele entrou com 100 mil GMX, hoje ele está com 100 mil GMX. Ele está exatamente com a quantidade de tokens que ele entrou, mais as taxas que ele teve durante esse período todo, tanto em Ethereum, que foi 147 mil dólares que ele coletou aqui, 89 Ethereums, e 75 mil dólares coletados em GMX. E hoje de capital investido ele entrou monoativo GMX e voltou para GMX, ou seja, para ele tanto faz. Se ele ficar 100% Ethereum, para ele também estava ótimo, provavelmente. Claro que nesse cenário ele provavelmente não ficaria 100% Ethereum, porque ele entrou com um mínimo muito baixo, né? Se a gente olhar aqui, o preço mínimo era de 0.
né? Ou seja, só se GMX fosse a zero que ele ficaria 100% de Ethereum. Então a gente consegue ver o que os grandes estão fazendo. Esse aqui, por exemplo, que está no range ainda, a gente vê que o range dele é de 9 para 65. O range desse aqui é bem amplo. E aqui a gente tem todas essas informações que a gente consegue ver, acompanhar e entender as estratégias, né, de grandes, dos que investem em valores muito altos. Então, é dessa forma que eu procuro as pools. Eu procuro investir, montar pools com ativos que eu tenho interesse em manter em carteira, como, por exemplo, o Bitcoin e Ethereum, que são os dois maiores ativos. Hoje, se eu tiver interesse, eu tenho interesse em ter GMX para hold, e tenho interesse em ter Ethereum para hold, então posso montar uma pool de GMX e Ethereum, que não importa se ela vai ficar 100% GMX ou 100% Ethereum. Eu tenho interesse em Link, que é o token referente a Chainlink, né, que é o maior oráculo que tem hoje nas criptos, e Ethereum. Então eu posso ter um Ethereum Link, uma pool de Ethereum Link ali, que não tem problema. Ou gosto da Matic na rede Polygon, tenho interesse em ter Matic para hold, e tem interesse na Link também. Então eu posso ter um Matic Link, por exemplo. É dessa forma que eu busco os tokens para montar as minhas pools. Pesquisando sobre o projeto, entendendo o projeto e montando as pools com aqueles projetos que eu teria o token para hold por um período de tempo que fosse, mesmo que fosse num período de tempo em que aconteceu a bull run, eu fosse vender, mas é um projeto que eu acredito. E claro que eu posso de vez em quando pegar um capital bem menor, o dinheiro da pinga, né, como a gente chama, e colocar ali em projetos um pouco mais arriscados. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda o canal a crescer mais e até a próxima.